verdade que quando você está começando a estudar inglês, ou qualquer que seja uma nova língua que você está aprendendo, que você tem a tendência de traduzir tudo. Isso é a coisa mais normal do mundo. Afinal de contas, você está lidando pela primeira vez com determinada palavra. E você não sabe, você não tem nem ideia do que ela significa. Mas no vídeo de hoje, eu quero te dar 3 dicas de como que você pode começar a parar de traduzir palavra por palavra e ainda assim continuar a entender o que aquilo tem a dizer, seja um texto, seja aquela conversa, ou até mesmo aquele vídeo que você está assistindo aqui mesmo no YouTube, por exemplo. Bom, se você não me conhece, meu nome é Bruna Doa. Eu tô morando aqui na Califórnia há mais de um ano, em San Diego, e eu resolvi criar esse canal para compartilhar com vocês as minhas experiências para poder ajudar você com qualquer dúvida que você tem. Eu falo sobre Califórnia, eu falo sobre americano, eu falo sobre inglês, eu falo sobre um pouquinho de cada coisa. Então, se você tem alguma dúvida, se inscreva, deixa aqui nos comentários aqui abaixo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você obter todas essas informações em primeira mão, tudo bem? Bom, a primeira dica que eu quero dar para você, a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: não se preocupa se você está começando agora e você tem essa tendência a traduzir tudo. Uma das coisas que me ajudou muito, mas muito, a desenvolver o meu inglês, a aprender a ir do zero ao avançado no inglês em menos de um ano, foi o hábito da minha leitura. Muita gente não gosta de ler, mas ao ler muito, eu desenvolvi essa habilidade de ser, vamos dizer assim, fluente em inglês. Eu desenvolvi porque eu posso entender mais, tá? Então a minha primeira dica é o seguinte: Bruna, como é que eu vou ler um negócio em inglês se eu não entendo nenhuma palavra, se eu não entendo bulhufas? A primeira coisa que eu falo pra você é o seguinte: toda palavra que você não conhecer, anota no caderno e monta o seu vocabulário. Claro que no início você vai traduzir sim, palavra por palavra. Como é que você vai querer entender qualquer coisa se você não entende uma palavra de uma frase? Não tem como. Essa história de você já começar a entender tudo, não... Gente, isso não existe. É a mesma coisa de eu ir lá pra China, começar a falar chinês, sem nem ao mesmo saber o que aqueles símbolos significam. Eu vou ficar tipo assim: o que você tá querendo que eu faça? Isso não existe. Você vai sim traduzir palavra por palavra no início. Mas eu já te adianto, quando você tiver o seu caderninho de vocabulário, você escreve a palavra, você escreve o seu significado. Mas o mais importante, que aqui vem a minha segunda dica, é o seguinte: ao invés de toda vez você usar o seu dicionário tradicional, usar a sua tradução literal da palavra, por exemplo, house significa casa. Ao invés de você usar esse significado, casa, você vai utilizar um site que chama thesaurus.com. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu já falei sobre esse site, que é um site que na hora que você coloca a palavra, por exemplo, você não sabe o que house significa, você escreve lá house, e ao invés de ele te falar que significa casa, ele vai te mostrar outros significados de house. Eles vão te mostrar um sinônimo e um antônimo da palavra house. For example, esse site pode te mostrar a palavra home, que é como se fosse casa. E aí você vai identificando, mas de novo, você só vai também perceber o sinônimo e o antônimo se você tiver um conhecimento prévio de qualquer que seja a sua palavra. Não se preocupe se você tem que traduzir palavra por palavra. O problema não está em traduzir. O problema está em você continuar traduzindo sempre e não buscar alternativas para você não precisar traduzir tudo, mesmo que você não entenda, e mesmo assim continuar a entender o sentido de tudo. Eu, por exemplo, tem hora que eu não conheço. Eu passei a ler muito textos de faculdade, eu passei a ler muito livros. Ontem eu adquiri um monte de livro, tudo em inglês. Meus livros hoje, a maioria são livros em ingleses, científicos, e assim, tem coisa que eu não entendo não, gente. Tem coisa que tem hora que eu não entendo. E aí, o que acontece? Eu paro a leitura? Eu volto a leitura? Não, as palavras que eu não conheço, eu procuro conhecer, mas a minha leitura continua, não é por isso que eu vou parar a leitura. A minha terceira dica pra você... que depois, mesmo você tiver... e é muito importante, antes de eu falar da terceira dica, deixa eu te falar um negócio. É muito importante que você reveja o seu caderninho de vocabulário pelo menos uma vez por dia, que você leia aquilo uma vez por dia, porque aquilo vai entrar na sua cabeça. Bruna, é muita palavra, tá?
Mas o que eu sempre falo em relação à língua é prática. Se você não praticar, você não vai saber. Gente, em português, todo dia o povo inventa uma palavra nova. Tem tanta gíria que eu não conheço e olha que eu sou falante da língua. Imagina quando você está aprendendo uma língua diferente. Se você não praticar, se você não ter esse acesso à língua todos os dias, você não vai aprender a língua. Por isso que eu vim aqui para os Estados Unidos, por isso que desde o meu primeiro dia, eu só convivi com brasileiro. Desde o meu primeiro dia eu só convivi com americano. Eu poderia muito bem ter convivido com brasileiro, mas o meu objetivo era aprender inglês. Eu passei cada aperto aqui que você não tem noção. Eu saí com o menino e eu levei a minha amiga que sabia falar inglês comigo. Ela ficou de vela e de tradutora pra mim, porque eu não sabia comunicar com esse americano. Gente, olha aonde que eu cheguei. Mas eu conversei com ele. Conversei, não conversei, o negócio saiu, não saiu, mas saí com ele. Acontece! E as coisas bizarras da vida acontecem, mas eu só aprendi porque eu tava lá, eu tava tentando, eu tava falando, passei vergonha. Enfim, você tem que praticar. Vamos pra minha terceira dica. Em relação a filmes e séries. Quem não gosta de assistir uma série, gente? Quem não gosta de assistir um filme? É muito bom, é muito legal. Então usa isso a seu favor. Assista o filme pelo menos 2 vezes. A primeira com legenda, mas com as escritas em inglês. Vê lá em inglês, com legenda em inglês. Tá, se você tiver muito no início, assista o filme 3 vezes. A primeira vez você assiste com legenda em português. A segunda você assiste com legenda em inglês. E a terceira vez você assiste sem legenda. Quando a gente tem um contato visual, quando você fala, tem coisas que eu não entendo. Por exemplo, esses dias eu tava conversando com meu amigo, ele é americano. Ele tava me falando de ferramenta. Ferramenta, eu nem sei em português o nome das ferramentas, aquele negócio que desparafusa, entendeu? Eu não sei nem em português quem dirá em inglês. Ele tava falando de ferramenta, mas porque ele tava me mostrando, o visualizar, eu sei o que significa. Entende? Porque tem hora que você vai falar de assuntos que você não é tão familiarizado. E essa coisa visual, de identificação visual, ela é muito importante para sua memória. Você memoriza mais as palavras. Por isso que o filme é muito importante. Então não se esqueça de fazer o seu caderninho, de traduzir, não só usando apenas o seu dicionário tradicional, mas utilizando esse dicionário virtual que vai te mostrar os sinônimos e os antônimos daquela palavra que você quer saber, e utilizar os filmes e séries a seu favor. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado. Eu fiz esse vídeo especialmente pra uma seguidora que me pediu, porque ela me falou: Bruna, mas o povo fala pra me parar de traduzir, o que eu faço? Aqui tá 3 dicas pra você parar de traduzir. Não é fácil, língua é prática, você vai ter dificuldade no início, é normal. Se eu for pra China começar a falar chinês, se eu for pro Japão começar a falar japonês, gente, o negócio não vai, nem sair. Vai ser que nem eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, nem comida eu pedi, porque eu nem sabia como pedir comida. Não faz isso não, tá, gente? Depois eu fui apanhando tanto, depois eu fui me provando tanto, falar assim, não, Bruna, se ele consegue falar inglês, tu também consegue. Qual que é a diferença? Tem diferença nenhuma. A única diferença está na forma que você pratica, o quanto você pratica e o quanto que você quer aprender. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, se você tem algo mais a acrescentar, deixa nos comentários aqui embaixo. Talvez o seu comentário possa ajudar muita gente, além de me motivar bastante pra saber o que você tá pensando, né? Disso tudo aqui que eu tô falando pra você. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal. Gente, preciso de uma água. E eu te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.